queria cumprimentar com muita alegria o Ministro de Estado do Turismo, Ministro Marcos Beltrão, agradecer toda a sua atenção para a cidade de Salvador. Ele já teve a oportunidade de relatar uma visita que nos fez logo no começo do ano, no período que estávamos fazendo a apresentação do Carnaval. Na verdade, já estávamos quase no clima da festa de Carnaval. E o mais importante é que, naquela data, o ministro mostrou todo o seu conhecimento sobre o potencial dos investimentos turísticos para uma cidade do perfil da nossa capital. Dali em diante, eu percebi o compromisso verdadeiro do ministro Marcos Beltrão em fazer avançar a nossa pauta e a nossa agenda em comum, Prefeitura e Governo Federal. Eu queria dizer ao ministro que a gente fica muito feliz de ver alguém que compõe essa nova geração de homens públicos do Brasil, tão antenado com a importância do turismo e, sobretudo, desenvolvendo um trabalho extremamente dinâmico, criativo e articulado à frente desta pasta. A nossa capital agradece, ministro, o seu apoio, o seu comprometimento e é claro que, de certa forma, isso mostra também toda a sua sensibilidade com a nossa região. Quando eu digo nossa região, porque somos nordestinos, de estados muito próximos, e assim como o estado de Alagoas, a nossa Bahia, ela tem no turismo uma das suas principais indústrias, uma das indústrias que mais gera emprego e renda e mais movimenta a economia. Eu não tenho dúvida que esse fato também faz com que a sua sensibilidade seja ainda maior para com essa região que precisa de investimentos e de um olhar todo especial por parte do governo federal para ajudar a suprir um déficit histórico de investimentos comparados com outras regiões do Brasil. Eu queria cumprimentar também com muita alegria e dar as boas-vindas ao Hugo Flores, ele que é o representante do BID aqui no Brasil, agradecer a ele e, em nome dele, a toda a sua equipe, por ter acreditado na proposta da cidade de Salvador. Eu me recordo que, ainda no ano de 2013, nós começamos a prospectar esse financiamento. A primeira reunião que eu tive com o BID foi muito mais uma reunião onde ali eu pedi um voto de confiança, porque quando observaram os dados de Salvador, ainda muito marcados pela gestão que nos antecedeu, os técnicos, eles nos questionaram: será que vocês vão ter a capacidade de estruturar uma operação como essa, desse nível de complexidade? Será que vocês vão ter recursos humanos suficientes para não só desenvolver o projeto, mas sobretudo depois ter a capacidade de executar esse projeto? E aos poucos a gente percebeu que a relação ela foi se estreitando, e é exatamente pelo fato do BID ter confiado no nosso potencial desde o começo que aqui hoje estamos assinando esse contrato. E eu agradeço muito, porque Salvador, e vejam o tamanho da nossa ousadia, Salvador é a primeira capital do Brasil, a primeira cidade brasileira a assinar essa modalidade de financiamento com o BID, habilitando-se, portanto, a acessar os recursos disponíveis para o Prodetur. Até então, esse tipo de contrato era fundamentalmente assinado com estados. No entanto, a nossa capital ela foi capaz de mostrar toda a diferença que esses recursos fariam para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade. Quando eu digo que me passa nesse momento um filme à cabeça, meu caro secretário Luiz Carreira, é porque só nós aqui sabemos
todo o esforço que teve que ser feito para dar uma nova dinâmica, uma nova cara à situação de Salvador. E eu me recordo, assim que eu cheguei à prefeitura, no começo da gestão, eu dizia às pessoas: primeiro, é fundamental fazer a mudança da porta de casa para dentro, e só depois nós vamos ter condições de mudar da porta de casa para fora. Ou seja, o que é que eu queria transmitir naquele momento? Que o primeiro passo e o mais importante, no início de tudo, seria organizar administrativa e financeiramente o nosso município. E foi o que nós fizemos. Eu recordo a vocês, quando nós assumimos, no princípio de 2013, a cidade vivia uma situação de caos administrativo e financeiro. Devíamos a quase todo mundo dívidas de curto prazo altíssimas. A cidade não podia se habilitar, meu caro ministro, a firmar um simples convênio de transferência voluntária de recursos com a União há cerca de 3 anos e meio. Porque quando a gente observava o cálculo, Salvador estava lá, inscrita no cálculo há mais de 3 anos. Eram 173 motivos diferentes que colocavam a nossa cidade no cadastro das cidades ficha suja no Brasil. Daí vocês podem ter uma ideia do tamanho do esforço que nós fizemos. E eu não tive dúvida que o primeiro passo seria fundamentalmente promover o equilíbrio das contas públicas, realizar o ajuste fiscal necessário e imprescindível. Eu me recordo, e era um dogma na nossa equipe, a gente tinha a clareza que era impossível pensar em contratar grandes operações de financiamento, sejam financiamentos nacionais ou financiamentos internacionais, sem que nós estivéssemos com o dever de casa realizado. E eu não tive dúvida no estabelecimento de um controle rigoroso para o gasto público, na melhoria da qualidade da despesa na cidade, no estabelecimento de metas e iniciativas muito claras para toda a gestão e, é claro, também no esforço importante de elevação da nossa arrecadação tributária. O resultado de tudo isso, depois de 4 anos, é que Salvador hoje pode apresentar dos melhores indicadores de gestão pública dentre todas as cidades brasileiras, com alta capacidade de endividamento, mas também com capacidade de pagamento. A nossa cidade, e todos sabem, ela foi readquirindo a sua credibilidade. Hoje, as instituições públicas reconhecem que aqui em Salvador não se assume um compromisso que não se possa cumprir. Aqui a gente não dá um passo que a nossa perna não sustente. E isso é um legado que a gente deixa para a cidade. E, além de tudo, isso é o que nos permite enfrentar um momento de crise tão grande no Brasil, onde, em geral, estados e municípios estão se virando para pagar o essencial, quando não, e a gente tem observado muitas vezes, estados e municípios sem condições de pagar em dia os seus servidores, atrasando os prestadores de serviços, paralisando obras. Aqui não. Aqui, felizmente, nós estamos na contramão positiva de boa parte do Brasil. É claro que a crise nos afeta. É claro que a crise reduz a capacidade de investimentos do município com recursos próprios. É claro que a crise nos obriga a emagrecer para continuar cabendo dentro da roupa. No entanto, eu me orgulho de dizer que nós aqui não temos nenhum risco de insolvência, nós aqui não temos nenhum risco de descontinuidade de serviços públicos, aqui nós não temos nenhum risco de interrupção de obras públicas, pelo contrário. Na segunda-feira retrasada, nós lançamos um programa chamado Salvador 360, um programa com 8 eixos que procuram
procuram ativar a economia da cidade, que vão de simples até ações complexas, num total de 360 ações. Por isso, o nome Salvador 360 graus. 8 eixos que olham da micro à macroeconomia, de uma cidade que nós reconhecemos que ainda tem uma matriz econômica muito pobre e muito pouco diversificada. Uma cidade que concentra riqueza e espalha pobreza. Uma cidade que, para a superação dos desafios sociais e das lacunas de pobreza, precisa de ativação econômica e de geração de emprego e renda. E aí, eu quero também reforçar, meu caro, o caráter social deste contrato que nós estamos assinando no dia de hoje, porque esse conjunto de intervenções que constam do Salvador 360, esse conjunto de intervenções vão promover ativação econômica, recurso injetado na veia da economia da cidade, sobretudo descortinando oportunidades para as pessoas mais pobres, que trabalham formal ou informalmente, direta ou indiretamente, nessa que é a principal indústria da cidade de Salvador, que é a indústria do turismo. E nós levamos a política de investimentos no turismo e na cultura a sério nos últimos anos. Nós já podíamos mostrar os resultados do esforço da Prefeitura, com as obras que nós assumimos com recursos próprios. E aí me permita, meu caro ministro, registrar que, atualmente, a relação com o governo federal tem sido fluida, tem sido de um diálogo institucional de alto nível, tem sido de colaboração verdadeira, coisa que não aconteceu por muito tempo. Mas não pense que eu fiquei de braços cruzados, lamentando e chorando. Não, eu corri atrás para fazer com recursos próprios do município. Nós recuperamos 13 trechos de orla nos 4 primeiros anos do nosso governo, com recursos próprios e exclusivos da Prefeitura. Nós desenvolvemos produtos culturais importantíssimos, como o Museu de Verger, o Museu de Caribé, nos 2 fortes, a recuperação do espaço da Barroquinha, a Casa do Benim, a Casa de Jorge Amado, para não gastar o tempo de vocês e a tarde toda falando de tantos produtos que nós chamamos a responsabilidade, investimos com recursos próprios e já alavancam a agenda cultural de uma cidade cujo principal diferencial aí está. É claro que Salvador foi agraciada por Deus com uma beleza natural extraordinária. No entanto, nós temos a consciência que o que diferencia a nossa cidade das demais cidades do Brasil, o que pode nos tornar competitivos a nível internacional, é a nossa cultura, a nossa história, a riqueza da nossa religiosidade, a influência da cultura de matriz africana. E aí, meu caro amigo Carlinhos Brau, você que é um dos ícones do Brasil no mundo, exportando a nossa cultura, né? Não há nada que possa revelar mais do que é a nossa cidade, do que é a nossa música, e pessoas como você, ou como Ana Mamedo, que fez uma belíssima apresentação aqui no dia de hoje, vocês são a expressão mais clara do que a nossa ancestralidade influenciou, não é só na formação da nossa música, é da formação da nossa gente, do nosso povo, o que, aliás, também acabou dando os contornos para a definição da sociedade brasileira. E, de repente, esse é um outro elemento valorizado no contrato assinado hoje com o BID, e nós vamos dispor de mais recursos para pesquisar, para desenvolver projetos e para mobilizar toda essa produção extraordinária que se reproduz em cada canto, em cada beco, em cada gueto desta cidade. Eu quero também agradecer a compreensão e o apoio de instituições do governo federal, assim como aqui registrei o papel importante do Ministério do Turismo. Eu quero registrar o papel do Ministério da Fazenda,
através da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério do Planejamento, e nós tivemos toda uma fase precedente de debate, na COFIEX também. Quero aqui registrar o papel importante da Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui representada pela doutora Sueli Dib, a quem eu trago os meus cumprimentos. Da mesma forma, estendo esses cumprimentos ao ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o ministro Antônio Baçaí, neste ato, representado pelo seu secretário de Assuntos Federativos, para nosso orgulho, ex-presidente da Câmara de Vereadores, ele tão bem conhece a nossa cidade, o presidente, e assim me permita sempre me chamar pelo carinho, mas hoje secretário, Paulo Câmara. Quero abraçar o vice-prefeito da nossa cidade, o vice-prefeito Bruno Reis, parceiro e amigo, ele está ao meu lado, me ajudando nessa tarefa de governar Salvador, extremamente preparado que é e conhecedor dos problemas da nossa cidade. Quero abraçar toda a nossa equipe de trabalho. É claro que quando a gente faz algum tipo de distinção, a gente corre o risco de excluir, e a exclusão sempre gera injustiça. Mas me permitam fazer aqui uma referência muito especial ao nosso secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Ginoco, já mostrou a liderança que vai exercer na condução deste Prodetur, e eu não posso deixar também de fazer uma menção especialíssima a uma figura que dentro da Secretaria teve papel central para que esse Prodetur pudesse avançar, o nosso ex-secretário e ainda executivo da Secretaria, Érico Mendonça. Queria, nesses cumprimentos, saudar a equipe da Casa Civil, que também teve um papel preponderante, e aí eu cumprimento o secretário Luiz Carreira, em nome dele, saúdo a toda a equipe da Casa Civil. Temos aqui, meu caro ex-governador Paulo Souto, uma série de outros dirigentes nossos que já começam a ficar de cabelo em pé, porque sabe o que é que eu faço? Eu aqui promovo, com os projetos estratégicos da Prefeitura, uma reunião toda semana. Semanalmente eu reúno os meus secretários para acompanhar o andamento. Eu faço questão de cobrar o cumprimento dos prazos, discuto os projetos. Nós vamos ter alguns projetos que são extremamente desafiadores, aqui já citados, como é o caso da Avenida 7, pela complexidade e a quantidade de interferências que o projeto traz. Não é diferente com o caso do Museu da História da Cidade, que vai recepcionar o arquivo público. Ainda ontem, Marcos, eu estava aqui embaixo na Praça Cairu, tive a oportunidade de te levar na última visita, eu estava aqui embaixo autorizando o início do escoramento de um dos casarões antigos, recursos inteiramente municipais. Vai ser o primeiro passo para a reforma, que é o segundo passo. No caso específico do prédio de ontem, nós vamos implantar ali o Museu da Música Brasileira e, oportunamente, eu vou bater em sua porta para pedir apoio para esse equipamento, que vai ser importantíssimo para a nossa cidade. E ao lado dele é exatamente onde vai funcionar um outro equipamento, esse sim com recursos compartilhados com o BID, onde nós vamos implantar o Museu da História da Cidade. Aguardamos, inclusive, um apoio. Eu quero agradecer aqui o trabalho do IFAM, na figura de Bruno, o seu superintendente na Bahia. Aqui a gente faz uma dobradinha. Aquela época passada de IFAM, SPU, não se entendiam com prefeitura, isso não existe. A gente tem uma linha de entendimento muito boa e esse imóvel vai ser recuperado dentro desse contexto. Queria agradecer a presença de dois parceiros, amigos, eles que são peças importantíssimas para a nossa cidade lá em Brasília, ajudam a trazer recursos, a brigar por Salvador, os deputados federais Paulo Aze e Almar Nascimento. Obrigado. Obrigado à presença também do nosso querido amigo, hoje presidente da FNDE, ontem até outro dia, até o ano passado, colaborador da nossa prefeitura, Silvio Pinheiro. Obrigado pelo apoio. Quero agradecer também a presença honrosa do vice-almirante, comandante do 2º Distrito Naval,
vice-almirante Almir Garnier, muito obrigado. E quero finalmente, cumprimentar os deputados estaduais, vereadores aqui presentes, vereadores Ricardo Almeida, Duda Sanches, Joseval, Palinha, Paulo Magalhães Júnior, Ana Rita e Theo Sena. E eu vou encerrar muito alegre. Hoje eu pensei que não ia conseguir sair de casa, porque acordei numa febre braba, acordei corpo mole, quando a gripe vem, bate de vez. Aí eu chego à prefeitura, está lá Cláudio Tinoco, nosso secretário, estava lá Cláudio, com um grupo de crianças e jovens, um grupo de dança, que está situado aqui na Cidade Baixa, uma região também pobre da nossa cidade. E eu perguntei àquelas crianças de onde elas eram, e aí eu percebi que eram de todos os cantos da cidade. Só que o perfil das crianças é predominantemente de pessoas carentes, que encontraram na dança, na arte, uma esperança para as suas vidas e um caminho para desenvolver as suas vocações. E foi emocionante porque elas vão se apresentar agora, no mês de junho, no fim do mês de junho, lá em Portugal. E a prefeitura, através de uma interlocução com o Cláudio, está apoiando a ida dessas crianças e desses jovens para Portugal. Então, naquela mesma hora, meu astral já mudou, a oferta começou a ir embora, e aí eu não posso deixar de dizer a vocês, e vou encerrar dizendo isso, que muito me emociona que esse ato, tão importante para a cidade, o primeiro financiamento com uma instituição internacional que Salvador assina, depois de muitos anos. Eu até pedi a Paulo Souto hoje que fizesse uma pesquisa para saber se em algum outro momento a prefeitura já teve a capacidade de assinar diretamente um contrato como esse. E olha que nós temos outros contratos engatilhados com o próprio MIT para a bacia do Mané Dendê, do subúrbio, uma obra importantíssima, talvez a mais importante nesse horizonte dos próximos 10, 20 anos para a cidade. Vocês sabem quanto o subúrbio é carente de infraestrutura, mas também temos uma negociação bem avançada com o Banco Mundial para a área social e por aí vai. Só que aí, quando eu chego hoje nesse dia histórico e entro exatamente aqui no Palace, e eu fiz questão que esse evento pudesse acontecer aqui. Um jornalista me perguntou, quando eu entrei: prefeito, a gente percebe que a prefeitura está fazendo a parte dela, e o que pode fazer o empresário? Eu disse: olha, a resposta maior está aqui. Um edifício que há poucos anos atrás estava condenado, passou anos e anos fechado, e fruto de uma confiança de investidores privados que adquiriram um conjunto de imóveis no centro histórico de Salvador. Ele foi inteiramente recuperado, mantendo a sua característica histórica, mas oferecendo hoje um produto de grande qualidade para Salvador. Aqui ao lado temos um outro edifício que em breve também receberá uma cadeia de hotéis com o padrão desse daqui. Então o empresário, eu entendo que começou a despertar para esse novo